Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre a criação de extensões no Chrome. Caso você queira automatizar alguma tarefa que você execute no Chrome repetidas vezes, pode ser interessante criar uma extensão. Há bastante tempo atrás eu fiz uma extensão bem simples, que é um autoclick, que automatiza algumas jogadas no site FreeBTC, que é um site onde cada vez que passa uma hora ele abre um botão onde eu posso rodar uma roleta e ele vai me dar um valor entre 0 e 10 mil, e se eu atingir essas faixas de valores ele vai me dar um certo número de satoshi na minha conta que vai ser adicionado aqui, né? É um site bem antigo que já vem funcionando há bastante tempo. Eu fiz uma extensão que eu posso desligar ou ligar por aqui, né? O funcionamento dela é basicamente a cada vez que esse temporizador aqui zera, vai abrir um botãozinho que a extensão vai clicar no botão e vai executar a roleta e eu vou ganhar os satoshis automaticamente sem eu ter que vir aqui na tela, né? Então é uma funcionalidade bem simples que eu vou mostrar como pode ser implementada e que vai mostrar muito do processo de criação de extensão no Chrome. Então eu vou utilizar esse editor de texto, o Visual Studio Code, que já está instalado aqui na minha máquina, e criei no meu disco C a pasta de extensão, que é aquele que eu vou utilizar para escrever os arquivos da extensão. Então, através da opção arquivo, abrir pasta, eu vou vir aqui em extensão e abrir o projeto. Então não tem nenhum arquivo ainda, então vou inicializar criando os arquivos que eu necessito para a minha extensão. Então o primeiro arquivo que eu vou criar é o arquivo chamado manifest.json, onde eu vou abrir um JSON e colocar os seguintes atributos básicos: name, autoclick, description, a descrição da extensão, version, indicando qual é a versão da minha extensão, vou botar 1.0, manifest version, colocar 3, utilizar a versão 3 porque a versão 2 já foi depreciada. O próximo campo é o campo Content Scripts, que são os JavaScripts que vão ser executados, que podem ser executados pela extensão. Vou criar um objeto, o atributo JS, que são os JavaScripts. Você pode criar apenas um JavaScript que vai ter toda a lógica da execução da sua extensão, mas eu vou dividir a minha extensão em dois JavaScripts. Um primeiro JavaScript, row.js, ele vai ser responsável pela lógica de executar o botão de acionar roleta. E o outro JavaScript, bot.js, que vai ser responsável por configurar o autoclick. Então vou criar aqui bot.js, row.js. Caso eu precisasse de algum CSS, eu definiria aqui. Se eu precisasse estilizar um estilo diferente na página, eu poderia usar esse campo CSS, mas como que eu não vou precisar disso, eu vou deixar vazio. E um último campo, que é o matches, que é em qual páginas esses scripts terão permissão para executar. Como que esse script já faz sentido num site, eu vou só permitir ele ser executado nesse site. Só faz sentido a lógica dessa extensão nesse site, então só vou permitir que esses arquivos sejam executados no FreeBitCode. Então finaliza esse atributo. O próximo é permissions, onde eu só vou precisar de duas permissões, que é storage, que vai me dar acesso a gravar o estado do autoclick, né? Se ele está ligado ou desligado, eu vou salvar no storage do navegador. E a permissão
Active Tab para recuperar até a aba atual, onde vai estar carregado esse site. E por último, vou definir o campo Action, onde ele vai ter os atributos default popup. Vou criar um arquivo popup.html que vai ser usado como o meu pop-up da minha extensão. Quando eu entro aqui e clico aqui nesse robozinho aqui, que é a extensão, o default pop-up é esse HTML aqui. E por último, o ícone para identificar sua extensão, né? Default icon para representar, onde eu vou especificar um ícone para representar a minha extensão. Posso ir num site como Flash Icon e buscar um ícone para ele. Vou digitar para o BTC Bot. Vamos ver se tem um ícone, que é o ícone que eu usei aqui, BTC Bot. Então vou clicar no ícone, vou escolher um tamanho, vou escolher 128 pixels e clicar aqui em Free Download. Vamos escolher 128 e vou clicar aqui em Free Download. E vai baixar esse consulting.png, que vai estar aqui no meu disco C, vai estar o ícone na largura 128 por 128. Eu vou criar uma pasta chamada icons e vou jogar esse cara aqui dentro. Tá? Vou botar FreeBTC. Vou então identificar esse ícone como 128, por causa da largura e altura dele ser 128 por 128. Vou botar o caminho para o arquivo icons/freebtc.png. Poderia especificar outros caminhos, outros tamanhos, por exemplo, 32 por 32, 64 por 64, 256 por 256, mas para simplificar vou manter apenas um tamanho de ícone e salvar o arquivo. Agora eu tenho toda a configuração necessária para rodar a extensão. Então vou voltar para o Chrome e carregá-la no Chrome. Vim aqui em extensões, vou tirar essa extensão atual, habilitar o modo desenvolvedor. Lembrando que eu estou aqui na URL chrome://extensions, né, para chegar nessa tela aqui. Não sei se eu mencionei anteriormente. Vim aqui na opção carregar sem compactação. Eu vou no meu disco C e vim aqui na pasta extensão e vou selecionar essa pasta, que é a pasta onde eu estou lidando com o código da extensão. Agora ele conseguiu carregar. Se eu vier aqui nas minhas extensões e acessar ela, não vai acontecer nada porque meu default pop-up, que é representado pelo popup.html, está vazio, né? Então vou preencher um HTML aqui para mostrar a extensão. Então vou criar um HTML padrão, tag HTML, criar uma tag head, criar um meta genérico, content type, content definindo o char7 do arquivo, né, para o TF8, fechar a tag meta, carregar um CSS padrão para esse pop-up, style sheet, vou chamá-lo de popup.css, que vai ser a estilização do pop-up que abre ao clicar na extensão. Então eu vou criar esse arquivo.
por enquanto vazio. Vou definir minha tag body. Então vou criar uma div, onde eu vou colocar o nome dela de, vou identificar ela como form data e criar uma classe com o mesmo nome, form data. Nessa div eu vou colocar uma mensagem que eu vou representar com id ms mensagem title, e por padrão essa mensagem vai estar escrito que o bot está desligado. E agora eu vou criar meus dois botões aqui, um para ligar e outro para desligar. O de ligar vai ter o id turn on, type button, value ligar. Fechar tag button, criar agora meu botão de desligar. id igual a turn off, com value desligar. E fecha a tag. Então aqui eu estou criando um HTML básico, né, onde eu criei um bloco onde vai aparecer essa mensagem por padrão, que o bot está desligado, e um botão para ligar e desligar. Nesse CSS aqui eu posso definir esse bloco, eu vou definir uma largura para esse bloco através da classe formData. Então, .formData. Vou definir uma altura de 200 px, uma largura de 300 px. Vou botar um background color RGB 230, 223, 211. Vou criar uma sombra com esses parâmetros: 0, 3px, 10px, com RGB 000, 0.2. Vou dar um padding pequeno de 10px, vou alinhar o texto no centro. Pronto, uma configuração mínima aqui. Isso é só para definir o bloco. Eu vou salvar aqui o popup.html também. Então, todas essas alterações podem ser carregadas clicando nesse botão aqui de recarregar. E agora, se eu clicar aqui no meu robozinho, tá aqui, ó, o bot está desligado, os dois botões, desligar e desligar. Como que eu quero só mostrar um botão por vez, eu vou definir que esse cara aqui, esse ID aqui, ele vai inicializar, ele vai ser carregado o padrão com display none. Então vou botar aqui um display none nele e mandar recarregar. Pronto, aqui o bot está desligado, vai ter um botão de ligar que ainda não vai fazer nada, nenhuma ação. Agora que vamos começar a programar o JavaScript. Agora que eu vou começar a programar o JavaScript. Primeiro no bot.js, que vai ser todo o JavaScript relacionado à configuração do autoclick. Então a primeira função básica da extensão é fazer esse botão funcionar, de ligar. Então eu vou criar uma função para ser acionada quando esse botão for clicado. Então eu vou criar o nome function turnOn, vamos dizer que ela receba um botão. Eu vou recuperar o title, que é aquela mensagem definida aqui, que é esse o bot está desligado, porque quando eu ligar eu vou querer mudar essa mensagem, né? Então vou pegar esse ID, mensagem title. Então vou alterar a mensagem H1, o bot está ligado. Vou desabilitar o botão, botando o style display para none, né? Então ao clicar nesse botão
ele vai ficar com o display none, né? Ele vai ser ocultado da tela, o botão ligar. Ele vai mostrar o botão desligar. Então por isso que eu vou pegar o botão de desligar através desse query selector pelo ID turn off. Se a gente voltar para o popup.html, tem o ID turn off aqui. Então vou pegar ele aqui através do query selector. Então turn off button.style.display igual a block para ele ser exibido. Eu vou gravar no storage do Chrome, por isso que eu pedi essa permissão aqui, storage, né? O estado, né? Vou especificar que o usuário já fez a ação de ligar o bot. Então vou botar turned on true. Né? Eu vou estar gravando no storage do Chrome para essa extensão, esse atributo turn como true quer dizer que a última ação que o usuário fez foi apertar o botão de ligar. Então, como que eu vou utilizar esse campo aqui para controlar o estado da minha extensão? Tem que checar toda vez que eu carrego a extensão através do método document.event DOM content load. Tem que checar se ela está setada como true, né? Porque se ela estiver setada como true, então de vez de mostrar o botão de ligar, tem que mostrar o botão de desligar, por padrão. E a mensagem tem que ser o bot está ligado, para que eu não precise ligar ele toda vez que eu acessar o Chrome, né? Então eu vou usar o método chrome.storage.sync.get. Aqui ele vai buscar pela... Vou até botar um comentário aqui. Int é carregado padrão com o auto clique desativado. Então vou verificar se esse campo é verdade, se esse campo existe. Então se ele existe, turned on, eu vou pegar o meu botão documents.querySelector turn on. E vou executar turn on button. Eu poderia, ao invés de pegar isso aqui como parâmetro, né, deixar ele vazio, como que eu só tenho um botão de para ligar, né, eu posso jogar isso aqui para cá. Eu não preciso passar esse botão como parâmetro, né? Então eu só vou executar turn on, que vai executar esse método aqui, né? Então vamos recapitular o que está acontecendo aqui. Esse método, esse método executado toda vez que o cara vai clicar aqui nesse ícone aqui, ele vai executar esse método aqui. Ele vai verificar se o usuário, a última ação do usuário foi ligar, né, a extensão. Se esse valor tiver true, ele vai executar a função turn on. E por fim, o que falta é basicamente definir os on-cliques do botão, né? Porque aqui eu só fiz uma função para ser executada toda vez que a extensão for carregada. Mas tá faltando aqui eu só botar um on-click aqui, on-click igual a turn on. Se fosse uma página HTML comum, isso aqui funcionaria, mas numa extensão Chrome, no manifest versão 3,
é bloqueado por padrão usar um click ou um change diretamente. Quando você quer mapear um evento a um campo, eu tenho que, dentro dessa função que representa o onload do body, né? Eu tenho que recuperar os botões através desse método aqui, turn on, e definir um add event listener para ele, onde eu posso definir aqui, com que é no clique, eu vou colocar no como clique, né? Se fosse um evento de change, seria change, de focus seria focus, mas como que é clique do botão, vou colocar o evento de clique. Então eu estou dizendo que para esse botão aqui, eu estou colocando um on-click nesse botão, né? Pela limitação de eu não poder botar o on-click aqui no HTML diretamente. Então eu vou colocar aqui clique function. E aqui eu vou botar turn on, né? Então toda vez que esse botão aqui for clicado, ele vai executar o turn on. Também, por último aqui, eu vou só trocar a ordem. Function turn on. E vou criar aqui a function turn off. Que é praticamente idêntica à outra, né? A diferença que eu vou até copiar e colar. A diferença é que o botão aqui é turn off. O ID é esse mesmo. ID turn off. Turn off. Eu vou trocar a mensagem, né? O bot está desligado, porque eu desliguei o bot. Vou colocar como none para ocultar o botão de turn off quando eu estiver desligando. E eu vou ter que mostrar o botão de ligar para ele poder ligar. Então, ligar o autoclick. Então, turn on. Vou trocar o nome da variável aqui, turn on button. Turn on, turn on. Vou trocar o style para block, para mostrar o botão de ligar. Depois que eu já ocultei o botão de desligar. E por último, vou botar essa variável como false. Se a pessoa clicar no botão de desligar, esse turn on vai estar false. E quando ele verifica aqui, vai estar false, ele não vai entrar nesse método e vai entrar desligado, né? Então, a última coisa que falta é simplesmente eu fazer mesmo on click pro botão de desligar, né? Que seria um on click aqui. Esse é um clique aqui. Só que eu vou fazer esse um clique usando dessa forma, né? Turn off button é igual a turn off. Eu vou adicionar o evento aqui de clique. E sempre quando clicar no botão de desligar, ele desliga, turn off. E pronto, está configurado aqui. Creio que para essas funções já podemos configurar, já posso configurar meu bot. Falta só, acho que incluir o script aqui, né, desse bot. .js. E agora eu posso vir no browser, mandar recarregar. Vamos ver se vai funcionar. Não funciona de primeira. Vou inspecionar. Vem aqui em console. Ele deu erro na linha 4, que é essa linha aqui. Eu botei escrito errado, é storage. Storage. E agora, deixa eu fechar aqui. Limpar o erro. Mandar recarregar. Agora funcionou. Ligado. Só que não desligou, né? Vamos ver aqui o que houve. Bom, olhando novamente o arquivo, verifiquei que estava escrito display errado, escrito display, que são esses dois pontos agora.
salvar e mandar recarregar a atualização. E vou mandar ligar o bot. E agora está funcionando perfeitamente ligar e desligar o autoclick. Então agora finalmente vou programar a ação de clique nesse botão de roll que vai jogar a roleta no número até 10.000. Lembrando que a programação dos eventos da página eu vou tratar nesse arquivo roll.js. Primeiramente eu preciso descobrir o ID para a página, o ID global da página, para eu poder manipular elementos da página. Então eu vou pegar essa div main_content, na qual eu vou poder controlar os elementos dessa página. Então eu vou criar a variável content igual a document.query select main content. E por último, como que é essa extensão bem simples, vou inspecionar esse botão de roll. Eu vou ver que ele tem o ID FreePlayFormButton, que é o botão que eu quero simular o evento de clique. Então eu vou criar uma nova variável chamada playButton, onde vai pegar aquele ID, onde vai pegar esse ID chamado FreePlayFormButton. Então o que eu recomendo quando for automatizar alguma extensão que lide com elementos da página é vir na opção inspecionar elemento e buscando pelos IDs dos elementos que você queira interagir. Então agora que eu já tenho todos os elementos necessários para o autoclick, vou criar a lógica para executar o botão. Vou criar a função playRoll, na qual eu vou adicionar esse botão e vou mandar a lógica de clique. Só que precisamos definir quando que ele vai executar essa função playRoll. Para isso eu vou verificar quando quando a página estiver toda carregada através desse elemento main_content. Porque se eu simplesmente executasse automaticamente ao carregar o JavaScript, esse botão provavelmente ia dar undefined, porque quando esse JavaScript é carregado, a página ainda não foi totalmente renderizada. Por exemplo, eu vou dar um console.log script carregado e vou atualizar. Aqui no botão de atualizar a extensão, vou pegar o console, dar refresh. Viu? Ele executou, mas ainda faltava a página para carregar. Então eu tenho que esperar a página ser totalmente carregada para chamar a minha função playRoll, para ter certeza que ele não vai dar undefined. Porque se ele não achar esse ID, essa variável vai ficar como undefined. Então vou criar uma função para checar quando a página estiver totalmente carregada. Vou utilizar a função setInterval, onde eu vou chamar a função chamada checkBodyLoad e vou executar eu vou checar de 1 em 1 segundo para ver se o corpo da página foi carregado. Então vou criar a function, vou passar essa linha para dentro da function. Então vou verificar se essa variável é diferente de nulo. E antes de mandar executar o clique, eu tenho que verificar se meu bot... Então vou consultar o storage para ver se o storage contém o atributo TurnOn com valor true. Então vou pegar essa mesma chamada que eu uso aqui no bot, que eu pré-verificar se a extensão está ligada, aqui. Só que a diferença é que de vez de eu executar TurnOn, eu vou chamar a função playRoll. Eu vou executar playRoll para dar o clique, né? Então se a extensão estiver ligada, se o autoclick estiver ligado, ele vai executar playRoll. Senão vai passar batido, ou eu posso dar um else aqui e dar um alert para avisar que a extensão está desligada.
botar desativado. E por último, eu tenho que dar um clear intervalo na variável intervalo loading, né? Porque esse checkboard ele está executando a cada segundo, né? A cada segundo ele vai sendo executado. Uma vez que eu encontrei a minha div carregada, então eu tenho que parar de executar esse checkboard load, né? Para evitar de daqui a um segundo ele voltar aqui de novo e tentar executar outro play roll. Botar um comentário, parar de executar. Parar de executar a função checkboard load. Então, se ele achar a variável ativada, ele vai executar play roll, que busca no HTML o botão e executa a função de clique nele. Então, está tudo pronto agora para executar a extensão. Vou atualizar e testar para ver se a extensão vai funcionar corretamente. Então, vou ligar o autoclique. E uma vez que eu der refresh na página, a própria extensão vai executar o botão de roll. E isso a cada vez que essa tela for atualizada, né? Sem precisar que eu venha aqui manualmente a cada uma hora executar esse clique no botão. Então vou reiniciar a página. Pronto, ele automaticamente executou e gerou um número para mim. Agora vai abrir esse contador aqui de 59 minutos. E quando ele zerar, esse site ele vai dar um refresh na página. E minha extensão de autoclique vai dar o autoclique automaticamente. Então eu vou recebendo esses satoshis automaticamente, né? Então eu espero que tenha ajudado a quem esteja buscando aprender um pouco sobre criar a extensão no Chrome. E como que é simples e fácil automatizar tarefas no Chrome através da criação de extensão. Importante ressaltar que o objetivo desse vídeo principal é mostrar o processo de criação da extensão, já que para esse site já existem outras extensões, por exemplo, essa extensão aqui, se o teu interesse é basicamente uma extensão para tratar esse site, provavelmente essa ou algumas outras vão servir, né? Já existem bots para esse tipo de site. O intuito desse vídeo principal foi mostrar o processo de criação de extensão. Então, se curtiram o vídeo e desejam ver mais dicas, se inscrevam no canal. Valeu!